Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou Álvaro Júnior. Eu sou o Lucas Anzolin. Nossas redes sociais. Tudo Talk, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify. Lá você encontra o nosso conteúdo, também encontra os recortes dos programas, mas principalmente a gente pede aquela força aqui mesmo no YouTube, para você se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário, mande sugestões para nós. Pode conversar lá pelo Instagram, né, Júnior? A gente responde todas as mensagens. Compartilhe o vídeo também, se inscreva acima de tudo, por favor, gente, vamos ajudar aí o canal do YouTube a dar uma engajada. Exato. É a nossa rede principal. Quando você se inscreve, dá curtida e comenta, o YouTube entende que aquele conteúdo é legal, então ele vai mostrar para mais pessoas. Então isso ajuda com que o conteúdo então, por favor, possa se expandir mais aí. E a retransmissão? Rádio Cidade Jundiaí, 730 AM. E agora os nossos apoiadores, Ex-Prevent. Aí, olha que lindo que ficou esse banner, Ficou lindo, gente? né? Ficou maravilhoso. Uma das maiores e melhores corretoras de plano de saúde do interior de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre eles. E o nosso Pix padrão, que tá vindo aí, sem banner, só o QR Code. Aê! Quem puder, quiser apoiar o canal, tá aí, gente. Qualquer contribuição é de extrema ajuda. Com certeza, faz um Pix lá para pagar o salário do Júnior, do nosso diretor, de todo esse estúdio, né? Tá tendo um acréscimo aqui, né? Tudo, então. É negociação de aumento de salário? Renovação de contrato aqui, gente. Tá. O cachê tá subindo aqui. E para trazer esses convidados especiais, né? Então, Pra manter exatamente. tudo isso. Tem o cachê dos convidados. Quem dera, né? Quem dera lá a cara dele. Presente nosso super convidado de hoje. Hoje é o nosso ilustre multicampeão Cristiano Lopes. Olha Seja só, bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo cachê altíssimo que vocês estão pagando. É um prazer imenso estar com vocês, participando pela primeira vez aqui com vocês. Parabéns Obrigado, pelo trabalho viu? de cada um de vocês também. Obrigado, querido. Conta pra gente como que é ser campeão nacional de motocross. Sempre muito bom quando você tem a oportunidade de fazer esporte pelo lazer. Imagina quando você tem a oportunidade de fazer o lazer, passar para o profissional e ter a oportunidade, então, de conquistar títulos, né? Sempre que eu acredito que todas as pessoas que entram no esporte nem sempre pensam em atingir um objetivo maior, que é ser campeão. Muitos começam pelo prazer, porque gosta daquela modalidade, porque tem algum amigo que participa, né? Enfim, e eu tive essa honra de poder estar representando a cidade de Jundiaí durante 33 anos de carreira. Comecei bem cedinho, logo aos 14 para 15 anos, e também ao mesmo tempo que comecei cedo, eu comecei a conquistar muito título cedo, né? No meu primeiro ano já fui campeão na maior categoria do motocross, e aí minha vida facilitou muito, porque a partir dali eu já entrei para a fábrica, pela equipe Honda, e fiquei até 26 anos como piloto deles. E aí facilita, né? Você começou isso como hobby? Você sempre teve espírito de competição? Jundiaí é uma cidade que cheira, respira e promove o esporte de duas rodas, sempre foi assim. E na época a Serra do Japi, que é o maior patrimônio hoje de ambiental nosso, ela era muito frequentada pelos motociclistas para fazer trilha. Eu tinha na minha família meu irmão, o Paulo, que fazia trilha, meu primo, que gostava de motocross, e fora muitos amigos que faziam competição como lazer, né? No enduro de velocidade principalmente. E ali começou aquele desejo, né? Desde pequeno, uma mobilete. Talvez alguns que estão nos ouvindo nem saibam mais o que é uma mobilete. Mas era uma motocicleta com motorzinho bem baixinho, de 50 cilindrada, que a gente usava aí para o dia a dia, não na rua, mas para brincar nas trilhas. E começou aí com 14 anos. Logo no ano seguinte eu fui para a trilha, participei 3, 4 meses de enduro de velocidade, já fui para o motocross em 1990, e dali começou minha carreira, fui campeão e consegui os títulos e essa representatividade no esporte. E sempre motocross ou chegou a ir para outros esportes também? Eu comecei um pouco no enduro de velocidade que saía de uma cidade e ia para outra por trilha naquela época. Comecei ali, mas profissionalmente foi o motocross que foi onde eu me dediquei. Fiz algumas participações no moto velocidade, mas nunca correndo, mas por eu fazer parte do time Honda. Então, às vezes, o Alexandre Barros também era do time, então a gente acabava nos encontrando, às vezes, no Interlagos para fazer algumas brincadeiras, da mesma forma que ele vinha para o motocross fazer algumas brincadeiras. Então, a minha participação no moto velocidade foi só do lazer mesmo, de ter um dia de convivência no asfalto. Mas realmente a paixão era pela terra, pelo buraco, pelo pó, pelo barro, tudo aquilo que o motocross... Porque muita gente foge, você gostou. É o que ele gostava. E gosta ainda. É uma época muito boa. Assim, eu acho que o esporte, ele tem essa... Eu sempre falei que o esporte é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Né? Te tira da droga, ela te dá disciplina, ela te traz responsabilidade, tudo aquilo que a gente sabe que é importante na vida de um atleta. Quando ele conquista e quer conquistar algo a mais, a não ser aquela participação,
ele precisa ter uma dedicação muito plena, né? É uma vida de abnegação, né? Total. Eu não tive, por exemplo, vida noturna. Eu não nunca bebi na vida. Não sou de comer comidas que engordasse, né? Hoje já estou mais relaxado, porque parei o ano passado, inclusive. Parei agora em dezembro, foi bem recente. Então, hoje eu consigo viver mais. Mas nessa época, principalmente do profissionalismo, abre mão de todas as coisas gostosas que a vida nos dá, né? E olhando por outro lado, que coisas gostosas o esporte te proporcionou? Sem dúvida, tudo, né? As amizades que eu construí, a forma de poder representar a nossa cidade da melhor forma possível, com a melhor imagem possível, conquistar os títulos para os jundiaenses que foram me prestigiar ao longo do Brasil e de fora, acompanhando. Assim, eu não posso reclamar de nada da minha vida esportiva, porque tudo que eu conquistei, inclusive questão financeira, veio do esporte. Então, para mim, o esporte foi a minha chave de abertura, de ter uma vida boa, de uma vida dedicada a ele e de ter criado essas oportunidades, os títulos, né, que a gente conquista. Porque, como eu disse no começo, às vezes você entra no campeonato, você não quer ganhar. Aliás, você entra numa modalidade, você não quer ganhar. Mas depois você começa a entrar num campeonato aí você esquece tudo aquelas questões. Não, agora nós vamos ganhar. E como que foi para você? Você começou com a influência da sua família e desde cedo já começou a se destacar. Sim. Quando você começou a participar de campeonato, você já entrou para ganhar com espírito de competição bem sangue nos olhos, ou você foi para curtir, para participar e aí viu, porra, eu sou bom nisso? Como que foi? Eu tive assim, eu acho que todo campeão, se ele não tem a sorte ao lado, ele não avança. Eu tenho assim, o Ayrton Senna para mim foi o ícone maior no esporte. E ele já ganhou títulos com sorte e perdeu títulos por azar. Né? Várias provas eu vi, então eu tinha um espelho muito grande nele, né? Dentro daquilo que ele fazia. E quando você começa uma temporada, quando você começa no início da minha temporada, é claro, eu competia com Jorge Negrete, Eduardo Sasaki, Nuno Nares, Rogério Nogueira, são nomes que ganharam, eles são mais velhos que eu, então eles já eram campeões nessa época e eu corri com esses caras. Comecei a correr com esses caras. Então você jamais fala, pô, vou ganhar do Negrete, imagina, vou ganhar do Sasaki, vou ganhar do Nogueira. Então você entra no campeonato e fala, pô, se eu fizer uma boa temporada, é excelente, né? Em 1990, quando eu entrei para a temporada, a categoria já era 250, que era a mais alta. Eu entrei e nela eu fui campeão. No ano seguinte eu fui contratado pela Honda e fiquei durante meus 23 ou 26 anos que eu fiquei nela, né? Então foi muito intensa o campeonato, foi muito intensa a minha entrada no esporte, a vivência dele durante esses 26 anos. E aí foram mais 4 que eu, pela Yamaha e MS. Então, parei praticamente agora em dezembro do ano passado, né? Então, eu acho que são experiências que a gente vive na vida que a gente nunca mais vai esquecer. E quando eu posso, eu tenho essa oportunidade de passar para as pessoas, através aqui do Talk, poder falar para as pessoas que acreditem, né, nesses sonhos, porque nem sempre que você sonha acontece, mas nem sempre que você espera, você também não deixa de realizar, né? Então, o esporte, eu falo que é sempre uma transformação, uma ferramenta de transformação violentíssima pro lado do bem. E ser campeão deve ser uma sensação incrível, né? Sem Imagina dúvida. você ser o campeão, principalmente se foi Lá em cima do pódio. vários títulos. Então, pô, eu sou o melhor nisso. Deve ser legal. O estadual eu fui 18 vezes campeão, o brasileiro eu fui 5 vezes, fui um sul-americano, um latino-americano, representei três edições o Brasil no Motocross das Nações, que é a Copa do Mundo do futebol, é o Motocross das Nações, são os 3 melhores representantes do país que se juntam na Copa das Nações, e isso aconteceu na Inglaterra, na Bélgica e no Brasil, uma das edições. Então, eu tive uma representatividade muito bacana, muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo que eu divido com a minha equipe, divido com os meus mecânicos, com o pessoal da chefe de equipe. Eu agradeço muito a MS Race, que é uma marca de roupa de motocross, voltada só para o off-road, não só para o motocross, mas para o off-road. E eu estou lá desde o início da fábrica. Olha que coisa interessante. Antes de chamar a IMS, eles tinham uma outra que chamava WV Racing. E eu produzia, eu testava os equipamentos. E até hoje eu testo tudo que acontece, tudo que é produzido lá dentro.
E nessa trajetória aí, cheia de títulos de um atleta profissional, a gente sabe, como você bem falou também, que demanda muita dedicação, empenho, abrir mão de muitas coisas, né? Teve algum momento que você passou por alguma dificuldade? Você falou, puxa, acho que chega, cansei, exceto agora que você parou, mas na carreira mesmo, algum acidente, alguma coisa que falou, será que eu continuo? Tá muito intenso? Você fala em duas rodas, sempre acha que tem acidente, né? Eu sofri poucos acidentes na minha vida, até porque eu sempre fui muito bem preparado fisicamente. Mas eu comecei em 1990 e em 91 eu sofri um acidente e acabei lesionando um pé e tive uma lesão muito feia nele. E eu fiquei quase um ano parado. Os médicos falaram que eu não voltava mais correr de moto. Para você ver o tamanho do desejo da gente voltar para a pista, eu fazia de 6 a 8 horas por dia de fisioterapia. Foi bem intenso. Quem me tratou nessa época foi o Gonçalo, que na época ele tratava lá no Divino Salvador. Sim, foi o meu médico lá no Divino. Ia lá sempre, eu no estudei Gonçalo. lá, fiquei muitos anos estudando lá, e de lá veio a minha amizade com ele. O Gonçalo acabava tratando de alguns outros atletas que vinham de fora, inclusive, para tratar com ele no motocross, além do basquete e todos os outros atletas. E nós fizemos lá um trabalho muito intenso. E voltei a andar em 92. Em 93 já voltei a ser campeão. Em 94 fui campeão brasileiro. Em 95 fui brasileiro. Em 96 brasileiro. Daí começou de novo, voltei sempre com a Honda. Então isso me deu também uma garantia de contrato, que eu podia tava me dando essa tranquilidade, né, para disputar e para me cuidar. Então esse momento foi um momento muito difícil para mim. Mas talvez o pior dele foi em 1999, quando meu pai faleceu. Meu pai foi meu grande apoiador, porque pai, que nem eu sou filho de duas meninas, né? E eu não deixo elas nem andar de bicicleta na rua. Você imagina meu pai comigo tendo que levar eu para as corridas, 2 rodas, não pode machucar, mas ele não tava nem aí. Eita, acelera, tá devagar, e metia a bala, tem que melhorar esse negócio. Então, ele foi um grande incentivador. Em 1999, quando ele faleceu, morreu muito cedo, com 57 anos, 58 anos. E aí eu dei uma pensada, e em 2000 eu fiz o último ano, dei uma parada de 1 ano e meio, quase 2 anos eu fiquei parado. E aí a Honda lançou uma nova moto, que passava de 2 tempos para 4 tempos. E aí eu comecei, ela me chamou, vamos testar essas motos novas, e aí eu voltei para as pistas e fiquei até esse ano que passou agora, dezembro. Então, assim, são coisas da vida que acontece, que às vezes você pondera lá, será que vale a pena, será que eu devo continuar ou não? Mas foram momentos difíceis, mas que foram superados. Meu pai fica aqui na recordação daquele cara que sempre empurrou, sempre ajudou. A minha mãe, que também sofria. Minha mãe quase, acho que ela nunca me viu uma corrida. Ela ia no box, mas não tinha coragem de assistir corrida. Olha que coisa, né? E mãe e pai de atleta é assim, né? Ele tem esse coração mais mole, que sofre mais. Minha mãe, por exemplo, não. Já meus irmãos todos apoiaram. Nós somos em 4 lá. Eu, o Paulo, a Priscila e a Thaís, que é a mais nova. Então a gente conseguiu, dentro desse esporte, todos me apoiaram. E eu acho que é fundamental para qualquer esporte. Se a família não está do lado, meu irmão, não vai não, que não vai dar certo. É um apoio importante, Sim. né? Família em tudo na vida. Sem dúvida. E você e os irmãos, só você que foi para a área do esporte? Só eu, porque eu acho que, como eu disse, né? Eu fui um cara que foi me colocado ali alguém falou, você vai ser um atleta, você vai se dedicar para isso, e eu fui. Meu irmão começou com os enduros de velocidade. Como o Jundiaí tem uma tradição, era centenas de pilotos na área de enduro de velocidade. O Jundiaí tem um histórico forte nisso, por causa da Serra do Japi. Mas meu irmão começou também a trabalhar bem cedo, lá na Casa Amaro, que é a loja da nossa família. Então ele acabou administrando junto com meu pai e as minhas irmãs. E eu fui pro lado do esporte. Aí depois eu vim ter a outra vida, né? A vida política, participação pública e tudo mais. Mas eles acabaram ficando mais na área da empresa, dando essa tranquilidade para eu poder correr. Né? Uma coisa interessante. Então, por isso que eu falo que a família tem que estar junto. A rotina de treinamento, como que era? Era muito intenso? Imagina. Não tem esporte. Principalmente para conseguir tantos títulos assim como você conseguiu, tinha que ser uma dedicação. Esporte de alto rendimento não existe meia boca. Não existe. Você vai ver o cara sangrar, você vai ver o cara rasgar a mão, vai ver o cara transpirar, inspirar, transpirar, músculo doendo. E não faz bem para a saúde. Eu falo para todo mundo, o esporte de alto rendimento De não todas é as modalidades. qualquer Você vê modalidade que os seja. atletas de várias modalidades, futebol, basquete, vôlei, você aí dando exemplo do motocross,
mesmo automobilismo, né? Eles falam que é uma vida assim muito sofrida, é prazerosa, né, pelo lado do esporte, mas para a saúde não é um esporte que você pratica para ter uma melhor saúde física, né? Você pega lá eu gosto muito do Oscar Schmidt, né? Ele fala, olha meu corpo, o que ficou, né, depois das carreira, práticas, da carreira todas, né, muito intensa. Não é algo para a saúde, ele tá todo ferrado, né? É que você Joelho, trabalha, tornozelo, tudo, né? você trabalha acima do limite. do limite do corpo. Para você chegar no seu objetivo, muitas vezes você está acima do seu limite. E o fora do limite é um desgaste não natural do corpo, da musculatura, das articulações, mentalmente. Você vê que muitos atletas, depois que param, engordam muito, porque o metabolismo ainda continua ali exigindo a comida que você faz, mas você não está mais queimando a caloria, né? E é difícil você controlar isso. Eu tive, quando eu parei, nesse ano, principalmente de 99, 2000, na hora eu já senti o peso vindo. Então eu comecei a me controlar para poder e voltei a correr e agora eu consegui manter um peso, né? Mas é muito regrado a alimentação, toda a parte nutricional, a parte de treinamento que é super intensa. Então as pessoas sentem, viu? Eu acho que atleta eu falo que só chega a ser campeão se o cara tem a sorte e a dedicação. A dedicação não é aquela básica. A dedicação é a que supera o seu limite para você atingir o ápice do seu preparo físico, o mental, e aí você ter sobra numa prova, né? Você fazer a prova com tranquilidade, porque você sabe que você tem o potencial para chegar onde vai, você sabe onde você está no seu limite, você sabe quando você pode forçar e quando você tem que maneirar. E isso é o treinamento que dá. Não é a hora da prova, né? A hora da prova você executa aquilo que você se preparou, né? Então eu falo que alto rendimento, ele judia do corpo, judia da mente, judia de tudo, mas é aquele que tem dentro da gente, né? Que é o instinto da competição, né? De querer ganhar, de querer não provar para os outros, mas é provar para si mesmo que você tem condições de chegar lá. E eu acho que esse é o maior desafio de todo mundo, né? Senão todos seriam campeões, né? Ficaria fácil. Aí não teria o campeão, porque todo mundo seria bom, todo mundo estaria no seu limite. Então, o esporte e o motocross eu falo que o motocross, aliás, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um dia ao vivo, mas você fica na beira da cerca. Você tem a sensação do piloto. Às vezes o barro, inclusive, ou o pó espirra na arquibancada, espirra em quem está assistindo. Então, essa transmissão de energia que tem entre o piloto e o público é 1000 vezes melhor, 1000 vezes maior do que você assistir uma Fórmula 1, uma Fórmula Truck, uma moto velocidade. Eu já assisti todos. Mas a distância sua, o tamanho do traçado que você vê só passando por ali, o motocross você vê a volta toda. E a televisão não te traz essa emoção que o ao vivo dá, por causa do barulho, da sensação, da vibração, todo aquele negócio que a competição traz. Mas o motocross você consegue boa parte das pistas, você vê quase todas, e você está a menos de 5 metros do alambrado, da pista. Então você enxerga tudo. Então a emoção do motocross, ela é muito grande perto de alguns esportes que eu já fiz, já conheço, já assisti, que é o caso de provas no asfalto, onde o kart, por exemplo, já é mais participativo, você fica muito mais próximo também. Mas o Interlagos, se fosse uma prova, por exemplo, você não tem a mesma emoção que você vê, a não ser aquela da reta, né? Ou da Oeste do Senna, ou a oposta, mas ali o motocross garanto e convido vocês para que numa primeira oportunidade que tem aqui em Jundiaí, vocês estejam presentes. Fui aqui em Jundiaí, mas faz muito tempo. Eu era bem moleque que teve. Eu devia ser também moleque, viu? Se é nessa época que você está falando, eu também era moleque. Lá no Horto Florestal. Isso, foi lá, faz tempo já. Eu lembro da arquibancada, da competição. Não sei se é o mesmo que tem agora, hoje em dia, se é o mesmo nome, se é a mesma... Existe o motocross, existe o Arena Cross. São duas provas. O Arena Cross, ele é prova mais artificial, então a gente monta os saltos, vira uma arena, é uma arena. O motocross já tem uma pista muito maior, são uma pista de mais ou menos de 1.700 metros, 1.500 metros. O Arena Cross é 250 metros no máximo. Só que o motocross, você tem uma pista toda já com os pulos, os saltos todos naturais. O Arena Cross você monta tudo isso artificialmente. Então já fica aqui o convite. Tanto que ali onde foi essa vez que eu participei, depois ficou lá os montinhos de terra, a gente ia andar de bicicleta lá depois. Eu treinava lá, treinei lá. O Horto Florestal foi minha casa, praticamente. Eu vivia mais lá do que na minha casa. Eu morei ali perto, né? Então a pista que ficava, a gente ia andar de bicicleta lá. Muita pessoa da bicicleta, do jipe, né? Da gaiola. A galera ia lá no Horto aproveitar
que ficava o circuito lá, né? Ficou por 30 anos, 32 anos a pista lá. E a prefeitura sempre ajudou a manter a pista, mas agora cresceu muito a cidade, ali tem muitas casas em volta, não dá para ter uma pista como aquela para treinamento diário. Mas é possível a gente ter aquele lugar para fazer alguns eventos, como é o caso que chega o Arena Cross, então, daqui a alguns dias aqui em Jundiaí. E vai rolar quando o Arena Cross? Eu vi que vocês estavam conversando sobre antes de começar. O Arena Cross acontece agora dia 3 de junho, é a segunda etapa do Brasileiro aqui em Jundiaí, é no sábado à noite a prova. Ela é ao vivo pela Sport TV, né? São quase 2 horas de transmissão ao vivo pela Sport TV. A abertura acontece amanhã, sábado, então quem quiser acompanhar é no Sport TV, amanhã a partir das 9 horas da noite, e é lá em Caraguatatuba. A segunda etapa é em Jundiaí, a terceira etapa é em julho, dentro do Salão do AMB, e lá são 2 etapas também à noite. Todas essas provas são à noite, estão muito bem iluminadas, arquibancada para quase 10 mil pessoas. Caramba. Aqui em Jundiaí é gratuita a entrada, Onde que é por troca de alimento. Vai ser ali no Horto Florestal, onde Vai teve o ser lá carnaval. mesmo onde vocês- No mesmo local onde teve o carnaval, é onde acontece Ainda a chama pista. cidade administrativa ali? Cidade Não, administrativa. cidade administrativa, atrás do terminal Hortolândia ali. Exatamente. Sei, bacana, então eu vou Acesso lá. Eu ainda não fácil. tive a oportunidade de ver, então eu vou... E assim que abrir os ingressos, quero que vocês divulguem aqui, porque é importante. certeza. E Jundiaí é a cidade que, como é gratuito em troca de alimentos, são 2 quilos de alimento, a cidade de Jundiaí, os convites duram no máximo 3 dias. É impressionante, por isso que eu disse que Jundiaí tem uma característica importante no esporte de 2 rodas, o esporte a motor, porque é a única cidade que os convites somem em menos de 3 dias. É impressionante como o povo jundiaense gosta do esporte e, aliás, gosta da motocicleta. Você vê muita motocicleta na rua circulando, né? E Jundiaí realmente é uma referência para o esporte. Pegando esses títulos todos e as corridas, tem algum título, alguma corrida que te marcou mais? É difícil, né? Depois de tantos anos. Lógico, sempre tem aquele que você ganha e você fala, puxa vida, esse não era para ser meu, e foi, né? Que aconteceu em 97. Em 97, eu piloto Honda, e eu estava disputando com mais um piloto da equipe, que era a Honda, que era o Rogério Nogueira, que era em Indaiatuba, e um outro piloto que era de Santa Catarina, que era da Honda, mas não fábrica, era a Honda concessionária. E nós 3 fomos para a final, e a final foi em Indaiatuba, do lançamento do centro de treinamento da Honda, pista nova, ninguém conhecia a pista. E o Rogério, sendo de Indaiatuba, tinha quase que toda a torcida. Era 2 arquibancadas torcendo para ele e uma torcida para o Cristiano, porque a turma de Jundiaí invadiu também. E aí, até briga de arquibancada teve. Eita. E o Rogério é amigo meu até hoje, né? E nós disputamos ali muito roda a roda. Foram 2 baterias de 45 minutos disputando e eu fui campeão nesse ano. Então, esse ano eu falo que foi um título suado. A prova inteira, o nego jogava pau, pedra na pista, foi uma briga de foice ali. Mas foi um título que marcou. Né? O primeiro título sempre é bom, né? Esse de 1990, esse que eu conquistei lá, que foi meu tricampeonato, que foi em Indaiatuba. Então, o sul-americano, o latino-americano, que eu ganhei fora do país, são títulos sempre gostosos, né? Sempre tem um que marca com esses detalhes, né? Não sei se é melhor, mas é aquele título que te chamou a atenção pela dificuldade, às vezes, do momento. Mas, compensação, eu perdi um título 1 ano antes para o Rogério Nogueira, em Goiás. Eu fui para a última prova, que foi lá em Goiânia, com 200 mil pontos na frente. Eu precisava fazer 2 quintos, para vocês terem uma ideia. 2 quintos lugar. Primeira bateria, eu estava em segundo, com o Rogério atrás de mim. Eu já acho que já ia ser campeão naquela bateria. Estourou uma porca do meu amortecedor traseiro num salto, a uns 80 por hora, a uns 5 de altura. Você imagina o tamanho do capote que eu levei. Nossa, mãe. Mas arrebentei inteiro, fui pro box, não terminei a corrida, aquela bateria não terminei, tive que ir pro box. Aí peguei a moto reserva, tudo ralado, tudo machucado. Fui para a segunda bateria, precisava ganhar e o Rogério fazia um quinto. Se ele fizesse um quinto, eu era campeão ainda. Porque por ser como eu tinha distância, né? Eu fui todo ferrado com a moto reserva, ganhei com sobra e ele fez quarto. E eu perdi o título. Fiquei vice-campeão. Isso que é o legal do esporte, né? As coisas acontecem que a gente fala, não, o título é dele, né? Igual. Não O que dá emoção, né? Futebol é até apitar o final do jogo, tudo pode acontecer. Isso Tudo que é o pode bonito acontecer. do esporte. E no 2 rodas também. Em Você tudo, vê. né? Futebol, Cheguei lá. corrida, né? Tudo. Cheguei lá com a prova na mão, era maneirar e um parafuso quebrou sem moto nova, toda. Mas aconteceu. Então é isso, o esporte ele traz essas coisas diferentes, né? Realmente, por isso que eu falo que ele é
uma mudança radical da vida das pessoas, né? E ganhar fora do Brasil também deve ter sido uma delícia, uma emoção muito grande. Latino-americano, sul-americano, você disputar com pilotos estrangeiros, né? Porque você não sabe. Aqui você acaba correndo todos os finais de semana com os pilotos que você conhece, né? Quando você vai para uma prova dessa, você não tem relação com os caras. Então você não sabe quem são os pilotos. O nível, como que tá a disputa, se joga limpo, se não joga limpo, pista que você não conhece, o terreno que varia muito, com muita pedra. Eu fiz uma prova em Fox Hill, na Inglaterra. Rapaz, você andava na prova, parecia uma pedreira. Aqui é tudo saibro, saibro, bairro, areia, mas é terra. Nessa Fox Hill é a pista mais antiga do mundo. E eu fui fazer o Motocross das Nações, lá, e chuva que, nossa senhora. Eu andei em cima de pedra, só pedra. E aí é mais difícil de andar? Não tem muita pedra, né? Solta. Tanto é que eu tomei um tombo lá numa das baterias lá, que eu nem acreditei que eu fiquei de pé depois, porque você cai em cima das pedras, né? Nossa. Pedra pontuda, pedra que você vê que Deve corta, ser gostoso, rasga. hein, Lu? Imagina. Quer arriscar? O Lucas Não. gosta de moto? Quero ver Já ele fazer tive moto motocross. também, mas pular assim, aí tem que ter coragem. Né? Ô, tem. Tem nada, é treinamento. Não treinei, né? É, Vou ficar deixa por pro essa, profissional, Então, que não é treinei. Mas vocês são jovens, ainda é possível. Ah, não, acho que vai ficar pra próxima vida. Falo da Essa... moto, assim, a moto dá uma sensação muito gostosa, né? Você andar, um passeio de moto, o vento batendo. É diferente do carro, né? O carro você tá ali no conforto, ar-condicionado, mas você tá todo fechado. A moto não, você tá vivenciando aquele percurso junto, né? Você tá muito mais atento. Eu falo, quando eu andava de moto, eu via detalhes, assim, na rua, que hoje de carro você não presta nem atenção. Porque o olhar tá muito ligado, né? E a sensação do calor, do frio, às vezes da chuva. É gostoso, né? Quem gosta, quem né? gosta disso que eu ia falar. Quem gosta de moto, gosta. O bichinho nunca me picou da moto. Mas quem gosta de moto ama. É impressionante como E Jundiaí tem paixão. como eu falo, Jundiaí tem vários motoclubes, né? Eu participo de vários encontros de motocicletas. Jundiaí tem aí um celeiro de pilotos que sempre representaram o Jundiaí muito bem na moto velocidade, no motocross, no enduro de velocidade, no próprio Stock Car. Nós temos pilotos de karts que fizeram história. Então, eu acho que Jundiaí tem muito disso. A motocicleta, sem dúvida nenhuma, é um dos veículos mais versáteis para você poder usar, né? O mais barato que tem, o mais rápido. Tem o risco, lógico que tem. Por isso que você tem que ter a consciência, né? E esses dias mesmo, eu recebi lá na prefeitura, lá no meu gabinete, lá, a Tamires, ela tem um grupo de mulheres que curtem moto, e ela me contou, e ela tem, acho, mais de 50, 60 mil seguidores hoje no Instagram, porque ela contou um pouco da sua dificuldade que era andar de motocicleta. Ela trabalha numa empresa lá no Distrito Industrial e ela mora pro outro lado aqui da cidade. E ela tem que atravessar a cidade e pegar a rodovia para chegar na empresa. Só que o medo dela era pegar a rodovia. Ela tinha moto, pegava 3 ônibus para chegar na empresa e não ia com a moto. E um certo dia ela acordou e falou: agora eu vou. Vou criar coragem e vou. E ela contou essa história pra mim faz uma semana. 10 dias conheci ela, porque a gente trocou algumas ideias pelo Instagram e eu falei, vem aqui me visitar que nós vamos fazer um grupo de mulheres para ir para o Arena Cross. Olha que legal. Quero que ela leve a turma das mulheres que pilotam motocicleta que vão para lá. E ela me contou essa história, e gravou essa história depois que ela chegou do lado, tanto emocionada. Eu falei, travessei. E ela serviu de inspiração para as meninas que gostariam de ter uma motocicleta, que tem medo em ter a moto, em aprender a dirigir, enfrentar esse desafio que a motocicleta às vezes traz para alguém, né, com o seu medo, aquela coisa toda. Eu achei uma história muito bacana e ela hoje é uma inspiradora para um monte de gente. Então, você vê que hoje você não usa porque talvez o dia que você pegar uma motocicleta e falar, eu vou trabalhar hoje de moto, eu vou todo dia para a prefeitura de motocicleta. A mídia acho que faz tanto também alarde, a gente vê tanta desgraça. Mas desgraça é o que vende, né? Sim, sim. Então, São Paulo, você vê, cada hora é um motociclista. A gente tem que olhar também, assim, o lado de alguns motociclistas que também não são tão prudentes aí assim, são os motoqueiros. Os doidos da vida, né? Mas, assim, se você anda direitinho, se você respeita, é um veículo de transporte maravilhoso, né? Algumas loucuras são prazerosos. Como o carro também, tem muito motorista doido aí que faz claro. besteira, né? É que a moto, ela dá essa visão realmente de impacto. Você fala, você cair, é você e o chão, né? A gente é o para-choque, né? Então. Mas você preparado, você pronto para
para o desafio de sair da motocicleta, pegar a motocicleta e sair com ela, você acostuma, né? E aí o risco, tudo aquilo que você entende como perigoso, você precaver na pilotagem. Eu falo porque eu vou todo dia para a prefeitura de motocicleta. De todo dia. As minhas 2 filhas adoram motocicleta. Eu até dou uma segurada para não exagerar, mas elas querem andar. Então, eu acho que o carro vai aumentar. O trânsito vai aumentar. A motocicleta é o melhor veículo. Se todo mundo respeitasse a motocicleta, tanto quem está pilotando quanto quem está transitando em volta com os carros, seria, sem dúvida nenhuma, seria o maior e um dos melhores veículos para a gente poder usar no dia a dia para evitar o trânsito, a poluição, a falta de estacionamento, né, o deslocamento mais rápido. Enfim, eu não posso falar muito porque eu sou né, apaixonado O pessoal vai sair do programa comprando moto já. Mas vamos pensar nessa facilidade que você falou, né? Por exemplo, os deliveries da vida, né? A gente só consegue ter o nosso alimento em casa de maneira rápida, preservando ali temperatura e qualidade por conta da moto e fazendo com que fique econômico para os estabelecimentos, porque é inviável você fazer isso de carro, por exemplo, né? Esse já é um outro papel que a motocicleta vem da pandemia para cá, principalmente. A gente viu o número, né, de motoboys e motogirls trabalhando aí no dia a dia da rua, levando realmente não só mais o alimento, né, a documentação das empresas, Tudo, né? remédios. Agora tem tudo, né? Tem de nível tudo, de moto, né? Transportando pessoas também, né? Tem o táxi, como é que chama, Emerson? Mototáxi. Mototáxi. Que em Jundiaí Então, não tem, né? Oficial não, mas você vê uns perdidos pela rua. Mas faz parte, eu acho que a motocicleta é isso, ela traz uma economia para os negócios. Então, por isso que a gente tem que respeitar, por isso que eu acho que sempre falei, eu tive concessionárias de motocicleta por muitos anos em Jundiaí, quase 20 anos. E eu sempre falava, eu via algumas pessoas comprando motocicleta, mas elas não estavam preparadas para pilotar motocicleta ainda. E aí eu acho que era uma falha das escolas, das autoescolas naquela época. Não, hoje você tem uma obrigação de fazer número X de aula. Antigamente, não. Então, pô, como é que o cara compra uma motocicleta e não está preparado para pilotar? Será que ele tem a noção que é ele o para-choque? Que é ele o protetor do corpo dele mesmo? Então, eu acho que vai muito da consciência das pessoas, né? Por isso que eu gostei quando a Tami foi me visitar e falar dessa história, por causa exatamente desse momento dela ter o desafio. Mas ela treinou para isso, ela se preparou para isso. E até hoje ela está circulando lá na boa, está curtindo, todo dia faz um vídeo novo lá que está fazendo algo diferente. E eu acho que é essa a inspiração que nós temos que levar para as pessoas que querem uma motocicleta e têm um medo ou que usam, mas precisam saber que ela tem uma certa responsabilidade. Se aventurar com responsabilidade. Isso, é exatamente isso. Convida ela para vir aqui também contar essa história. Olha, eu vou falar para você que é um bom bate-papo aqui com vocês, porque ela tem histórias para contar aí e tem aí alguns cases de sucesso, porque ela sabe também de quanto ela recebe de pessoas ligando, pô, te vi, vou fazer igual, quero fazer. Como eu recebi quando era atleta, quando comecei, pô, como é que eu faço para começar? Você pode dar uma aula? Você pode ir comigo? Ou você não leva o meu filho para te assistir? Ou você não... Sabe? Isso é legal, porque você inspirou pro lado positivo as pessoas, né? A gente vê esse mundo tão de desgraça, de fake news, que as pessoas compartilham muito notícia ruim, não é isso? As boas, ninguém quer saber. Não dá audiência. Não dá audiência. Vai entender, né, o ser humano. Agora você pôr uma desgraça, um corpo lá no chão, caiu de moto, caiu, quebrou, rasgou inteiro, tira uma foto que lá viraliza. Aí você fala um baita de um programa que tá falando de um assunto importante da saúde das pessoas, de estímulo ao esporte. Aí as pessoas falam, mas isso aí... A gente conversa bastante sobre isso, né? O pessoal não pode ver um acidente que para o carro só, né? Os quebra-pesos faz assim. Isso aí. É horrível, gente. Então a gente tem que tentar inspirar as pessoas para as coisas boas. Sim. É isso que eu procuro fazer na minha vida, seja ela política, seja ela na vida de atleta, do cidadão comum, que vai lá para ajudar as pessoas a se estimularem para o lado positivo. Sim. Que eu e o Lu, a gente sempre falou, né, Lu? Pra gente levar mensagens do bem, coisas boas. Nunca polêmica também, nunca ir pra essa linha. Não, né? Que nem você falou, esse mundo já tá bem chato, já. Tá. Muita coisa ruim, sendo Vamos levar coisa boa. Não, a gente não vai por essa linha. Não. Quer extrair histórias bacanas, porque imagina, quem tá Inspirar. assistindo, ouvindo, fala, cara, eu quero fazer motocross, ou eu quero fazer algum esporte. Olha que bacana o que ele tá falando, né? Teve dificuldade, mas também teve muita coisa boa, precisa ter dedicação. Acho que uma história sempre inspira outra história, né? outra. Assim como antes você olhou lá pro Ayrton Senna e falou, pô, esse cara é bom. Você olhava lá pros seus ídolos e falou, pô, esses caras aí tem alguma coisa para me ensinar, né? Hoje, muita gente pode ouvir a sua história e falar,
é possível, ainda mais sendo da nossa cidade, né? Sem dúvida. Isso inspira próximo, bastante, né? Tá próximo, né? E à disposição também, viu? Fico aí à disposição para qualquer um que um dia quiser bater papo, quiser entender um pouco mais do esporte, da minha modalidade em especial ainda, fico à disposição para poder contribuir, para que cresça também, que vá para o esporte. Eu falo, tem um monte de pais e amigos que falam, não fala com o Cristiano não, porque ele vai querer que ele ande de moto. É. Assim, pode vir falar assim, que eu vou falar do esporte. Se vai ser o esporte motocross, aí é outra da história, pessoa, né? a pessoa que Aí vai da escolhe. pessoa, mas eu sempre incentivo para que ela use essa ferramenta de transformar as pessoas, que é o esporte. Isso aí, a gente já volta. Fala, vamos dar um recadinho, Júnior? Vamos lá mudar para Xprevent. Muda lá, gente. diretor. Aí no banner com as informações. Cadê? Tá sendo carregado, calma aí, que o diretor já é sexta. Aí, isso, ele acordou agora. Olha lá. Aí, gente, então a Xprevent, para quem não conhece ainda, é uma das maiores, uma das melhores também corretoras de plano de saúde do interior de São Paulo. Isso porque eles cresceram pra caramba, né, Lu? Dentro de um ano e devido meio. ao trabalho, né? O pós-venda sempre fundamental e a especialidade deles que é a redução de custo. Né? E até nisso... Aí vai vir uma notícia aí que você vai compartilhar sabe, com o pessoal. né? Provavelmente aí a média desse ano, o plano de saúde pode ser que sofra um reajuste de até 20%. Você acha muita Bastante coisa, dinheiro, hein? né? Faz uma conta aí pro Pra pessoal quem mais ou menos paga ali entender. 2.500 mais ou menos de plano de saúde vai começar a pagar 3 mil, ou seja, quinhentão a menos no bolso sendo colocado lá para os planos de saúde. É. E aí a X entra justamente nisso, né? Para te ajudar a entender o mercado e buscar soluções mais baratas, porém mantendo sempre a qualidade do serviço, que isso é importante. Sempre é o né? custo-benefício que a gente fala aqui. Se for pagar barato para ter algo pior, não é barato. Não, aí não vale a é pena, dor né, de gente? cabeça só. Então ela faz um estudo realmente de todos os players ali do mercado, atende a sua necessidade para que você possa pagar um valor mais justo. Tem especialistas só para isso, né? Para ajudar a Só- sua empresa, para ajudar seu CNPJ a reduzir o custo. Então é maravilhoso isso. Só no ano passado eles conseguiram reduzir de todos os seus clientes, né, somando tudo ali que conseguiram de redução de custo, mais de R$ 1.200.000. É bastante, muita coisa, hein? Imagina isso. Isso vai ser gasto com outras coisas, né? Vai fazer o dinheiro rodar aí na economia. Então, para você que tem aí seu CNPJ, para de rasgar dinheiro, para de jogar dinheiro no lixo. Fala com a Xprevent sem compromisso algum. QR Tá Code aqui na o tela, banner. link na descrição do vídeo, faça um orçamento sem compromisso, é só entrar lá, conversa com o pessoal, são mais de 20 colaboradores só para bastante. atender você dentro dessa proposta aí tanto do pós-venda, mas também na venda, né? Uma equipe assim fantástica, entre Sim. em contato com eles lá. Conversem com eles, depois você dá o feedback aqui pra gente, tá bom? Se Com vocês certeza. gostaram do atendimento. Isso aí. Voltando para o nosso ilustre convidado, e como que foi essa transição do esporte para a vida pública? O esporte é a vida pública, né? Queira ou não, você faz relações pessoais o tempo inteiro, você tem que atender o público, você tem que negociar contratos, você tem que negociar com os patrocinadores, você tem que ter a vida de relacionamento político o tempo inteiro. Mas eu sempre gostei da política no sentido de poder contribuir com o lado social. Então eu sempre fiz a política social nunca voltada a um partido, né? Mas sempre pensando em ajudar realmente o próximo. Eu fiz alguns eventos grandes aqui em Jundiaí, como Subida da Montanha. Nós saímos, para você ter uma ideia, Subida da Montanha, eu saía do Rio da 9 de Julho e subia um morro lá para subir no Jardim Brasil. Então, ali na altura do Dunkin' Donuts, na 9 de Julho, dali a gente subia o morro e saía lá de cima. Então eu fiz vários eventos desses na cidade, lá na Vila Maringá, onde hoje é o Centro Esportivo, Helena Sestari, mesma coisa, lá tinha um morro gigantesco. Fiz um evento, trazia o pessoal do freestyle de moto, fechava as ruas. Então eu fazia porque eu gostava de trazer, né, essas coisas sempre de graça para o público e de graça para a cidade. E aí, em um momento, eu fui convidado pelo professor Oswaldo para poder ajudar ele na questão partidária. E ele foi sempre um cara, foi secretário de Educação na época, isso estou falando aí em 90 e alguma coisa, 90 e pouco. E aí eu fui e me filiei para ajudar, porque era uma forma de eu retribuir para a sociedade aquilo que ele me dava. E participei de um processo eleitoral, assim, meio à distância ainda, para entender como é que é. E fui convidado, então, depois em 2012, final de 2012, para ser o secretário de esporte do município. E aí eu fui de 2013 até 2016. Eu fui secretário de esporte. E aí eu saí, me convidaram para ser secretário da vereador, eu saí, ganhei. Aí, isso já é 2016 até 2020. Fui para minha reeleição, ganhei de novo. E agora eu assumi o papel, a pedido do prefeito Luiz Fernando Machado, para ajudar na retomada econômica. A minha formação é administração de empresa, né? Minha empresa vai fazer 60 anos em Jundiaí. E aí eu fui como secretário de desenvolvimento com o objetivo de ajudar o pequeno e microempreendedor.
Então você vê que assim, nada na minha vida depois do esporte foi planejada. Na política também não, né? Não me considero um político de carreira, um político tradicional, um político, nada disso. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Sou apaixonado por cavalo, ando a cavalo. De moto, ando se não tiver mais marcha. Então na rua só ando de scooter. e gosto de jogar bola e tênis. Então eu continuo fazendo as minhas coisas. Mas eu tive essa responsabilidade de administrar a cidade da área do desenvolvimento econômico, juntamente com o José Antônio Palimoski e com o prefeito, no sentido da retomada econômica, ajudar os pequenos e microempreendedores em especial, que a pandemia assolou todo mundo. A pandemia acabou com muitos negócios, acabou com muitas famílias, e é triste tudo isso. E então eu entendi que eu me licenciei da Câmara Municipal, porque eu achava que era mais importante nesse momento eu ajudar as pessoas. E aí nós criamos um programa chamado Jundiaí Empreendedora, que graças a Deus hoje é um dos maiores programas do Brasil na área da empregabilidade e de empreendedorismo. Conseguimos criar um portal que faz toda essa conexão. Então, olha, quem está nos assistindo aqui e nos ouvindo, está desempregado? Entra no portal Jundiaí Empreendedora, que eu duvido que não vai arrumar emprego. Tenho 1.700 vagas dia de emprego lá. 1.700 vagas dia. O portal tem menos de 2 anos de lançamento. Foram 10.600 pessoas que arrumaram emprego pelo portal. Porque ele faz uma conexão com as empresas e com as pessoas que buscam oportunidade. Então você manda o seu currículo diretamente para as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Então não tem como não arrumar. Então esse programa realmente é uma coisa que me deixou muito feliz na vida pública. Amanhã eu posso sair de lá e olhar para trás e falar: o que o Cristiano fez de bom? Ele conseguiu ajudar as pessoas na área da empregabilidade. E na área do empreendedorismo, eu estive lá no último evento que vocês estiveram participando. A gente vê ali os comerciantes, né? Os caras tudo engajados, né? E nós criamos a FENS, que é a Feira do Empreendedor Negócios e Serviços. Que, aliás, tem inscrições abertas. Quem é MEI, quem é ME e quem é EPP, entre no Jundiaí Empreendedora, faça a inscrição. É tudo gratuito, não cobra R$1. Até o stand montadinho com o nome da fachada a gente já dá para o pequeno e microempreendedor, para incentivar essa base da pirâmide, que é a maior e a que gera a economia da cidade. Não só da nossa cidade, como do nosso país. Nós subimos em 30% o número de MEIs na cidade, nós estamos com mais de 6 mil empresas já abertas. Então é muito bacana, é muito interessante ver as pessoas poderem ter esse apoio do poder público. E a FENS acontece quando? A FENS é agora em agosto, a terceira edição, e a quarta edição em dezembro. As inscrições já estão abertas, só para vocês terem uma ideia. Nós estamos com 440 empresas já inscritas. Então é uma coisa que faz diferença na vida. Eu garanto que o empreendedor que estiver lá vai vender. Eu garanto que ele vai fazer um grande network. O network é fantástico. É importantíssimo isso. E vai ter muitas vendas futuras. Então não pode deixar. Então essas políticas públicas, aliás, o Jundiaí Empreendedor deixou de ser uma política de governo, passou a ser uma política de Estado, que eu fiz uma lei municipal, o prefeito chancelou a lei, os vereadores apoiaram, e hoje ela passa a ser uma política de Estado. Então, quando trocarmos o governo, não pode mexer. Ele não vai mexer, vai continuar. Então são políticas importantes que são estabelecidas no município, que fazem todo o fomento à cultura do empreendedor, a cultura das pessoas que buscam por emprego, qualificação, capacitação. Isso é o nosso maior desafio, é preparar pessoas para o mercado de trabalho, preparar a pessoa para ter o seu negócio cada vez mais pujante, que ela possa gerar emprego para outras pessoas e assim movimentar a nossa roda da economia. Então eu estou muito feliz, mas muito feliz de ter podido ter essa oportunidade. Sinto de ter me licenciado da Câmara, sem dúvida nenhuma, eu fui eleito vereador, sem dúvida, meu público gostaria que eu tivesse como vereador nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, olhar pelo o papel e da importância que o desenvolvimento faz para a cidade, na geração de emprego, na economia local, e vão entender por que eu fiz isso e por que a gente estava com esse objetivo de contribuir com a retomada econômica. E, ao final desse mandato, nós vamos ver o resultado, né? Sem dúvida nenhuma, é um sucesso. São mais de 33 mil atendimentos que nós já fizemos no Jundiaí Empreendedora físico, que aí nós constituímos uma área pública, física, com o primeiro co-work público. Então, o empreendedor... No Max Shopping, né? No Maxi Shop, no piso G3. Quem não tem, por exemplo, tem um monte de gente que tem CNPJ que é MEI, mas não tem um escritório aberto. Precisa marcar uma reunião com o fornecedor, com o cliente. Ele não sabe, vamos aonde? Vamos num cafezinho, não sei aonde. Vamos no... Não, hoje ele pode ir lá no shopping, numa área super reservada, ele agenda o seu horário, tem computador, tem internet de alta velocidade, tem um lugar reservado de primeira qualidade. Você não fala que aquilo é um equipamento público, de tão bem organizado e de um bom atendimento que lá nós temos. Então fica aqui o convite para as pessoas de Jundiaí da região que queiram conhecer o Jundiaí Empreendedora físico. O portal está lá, só acessar. Digita no Google lá, Jundiaí Empreendedora, vai aparecer lá
o nosso site, clica e conhece todas as ferramentas. Mas o físico foi uma coisa que nós conseguimos num tempo recorde. Então, nós conseguimos inaugurar em menos de um ano de mandato, foi muito rápido. E é uma ferramenta que me orgulha da mesma forma que me orgulhou todos os títulos, tudo aquilo que eu conquistei na vida, da minha família e nossa. Então, é legal. Acho que a política ela não é tão ruim como a gente ouve só nas rádios, nas televisões, que você falou, né? A coisa ruim é rapidão, né, Júnior? Já tá correndo coisa ruim. Coisa boa não roda. Então, se nós temos um equipamento público esse que atende a comunidade, principalmente o empreendedor, por que não divulgar? Falar, vai lá. Se não for o que eu estou falando, eu estou no 6º andar da prefeitura, pode ir lá que eu me peço a exoneração na mesma hora. Se não for o que eu estou dizendo. Eu garanto que muita gente nem sabia disso. Sem Inclusive, dúvida. eu também não sabia. E eu ia falar assim, tem 2 pontos bem bacanas, né, da Jundiaí Empreendedora, na minha visão. Uma, principalmente ali do ponto físico, é a união de vários serviços no mesmo lugar, né? Então, hoje, o munícipe vai lá, ele encontra vários serviços para ele, como você falou do próprio Cowork, mas tem outras coisas que depois se fala um pouquinho sobre. E a linguagem que está sendo comunicada, acho que está bem bacana também, está mais acessível, está mais jovial, né? Fica mais fácil das pessoas entenderem, né? Tanto o nome, as cores, o logo, com as redes sociais, né? Se não tiver uma comunicação mais jovial, mais clara, as coisas realmente não rodam, né? Então, esses 2 pontos eu achei muito interessante, né? Ter essa linguagem mais jovem e também conseguir reunir vários serviços num mesmo lugar, né? Tudo que se refere a CNPJ, a empresa, é lá que as pessoas podem procurar apoio. Seja para emitir uma certidão, seja para um atendimento com a vigilância sanitária, seja um atendimento com o DAI, seja um atendimento para qualificar pessoas, para curso. Nós temos até a formação, por exemplo, de uma pessoa que busca uma oportunidade de emprego, ela precisa se qualificar, ela precisa fazer um treinamento de como se comportar numa entrevista, como montar um currículo. Tudo isso a gente tem. São 12 serviços que são oferecidos lá dentro, todos eles voltados a essa área das empresas. A gente faz processos seletivos diariamente. Tem o processo, as empresas utilizam o nosso espaço para fazer processos seletivos. Então, realmente é um ambiente, e eu não falo aqui como um criador, idealizador disso, mas eu falo aqui como um munícipe que se eu tiver um problema na questão da minha empresa, do meu CNPJ, é lá que eu procuro o primeiro lugar. Porque antigamente ficava pipocando, né? Eu vou no Banco do Povo. Ninguém sabe, o Banco do Povo que fornece, o Banco do Estado, que fornece juros a 0,38% ao mês. Qual banco que oferece hoje juros para você inserir na sua empresa com 0,38% de juros ao mês, com 3 meses de carência, 36 meses para pagar? Não tem. Você vai no mercado hoje, no mínimo 2%, 3%, no mínimo. Estou falando baixo aqui. Se for pessoa física, nem se fala, né? Né? Então, assim, é um lugar que as pessoas deveriam procurar para poder se conectar com esse mundo dos negócios. E a FENS, que é a nossa feira, ela fecha, então, todo o ciclo, desde da abertura dos negócios que a gente faz no Jundiaí Empreendedora, a FENS é as vendas. E na última FENS foram 1,5 milhão de faturamento. Olha que beleza. Está sendo trimestral, semestral? Porque já teve uma esse ano, não Já teve? tivemos uma em março. Esse foi um compromisso que o prefeito Luiz Fernando e também o José Antônio Parimós assumiu com esse público do empreendedorismo. Quando eu levei a proposta, falei que daria para fazer 3, desde que nós tivéssemos com os prazos certinho. Eles toparam, cumpriram esse compromisso com a população e nós estamos exercendo agora a 2ª edição. Já teve uma no ano passado, que foi a nossa primeira, com 147 stand. A de março, 440. E agora, para essas 2 últimas, 880 empresas. Quer dizer, é o limite do parque, nós estamos com limite. Nós trabalhamos em 2 finais de semana, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Então, vai das 10 da manhã até as 10 da noite, sexta e sábado. E de domingo vai até as 8 horas da noite. E vende. Eu fico muito grato à população jundiaense que está prestigiando o comerciante local. Isso é importante, porque todo mundo quer participar de novo na feira, porque existe o consumidor. E o consumidor quer coisa boa e barata. Por isso que eu falo que é um outlet. A FENS virou um outlet. A turma vai lá e faz promoção mesmo. Pode ir lá que vai comprar. Lá, aproveita tudo. Vai. E tem tudo que é de produto que você imaginar. Desde produto de ginástica, de roupa, produto de nutrição. Olha que beleza, hein? Para poder fazer corte de cabelo, massagem. Vai fazer o podcast lá. Bora. Olha, eu já falei com o Marcelo já, por que não, né? Já falei que contei com ele lá. Somos empreendedores, não somos? Somos. A gente vai lá fazer o podcast e consumir também. Vocês devem estar lá sim, porque lá nós temos um potencial de empresas muito grande, pessoas que precisam do apoio de vocês para divulgar os seus produtos,
Tem gente muito talentosa, Muito. né? Isso daí foi até pro próprio prefeito, falou, Jundiaí tá cheio de repleto de talentos. Né? Nós temos, por exemplo, o Galpão Criativo, que acontece na TV Tech. Ali é uma escola do empreendedorismo também. Né? Ali ela ensina o básico do artesanato, das coisas que vão começar a ganhar escala. E ali ela aprende como se comporta numa feira, como melhora o seu produto, qual é o custo do seu produto. E aí ela faz uma experiência na primeira feira. Quando ela se profissionaliza, quando ela está já legalizada, ela foi lá abrir o seu MEI, aí ela vem para a FENS. Porque ela vai mostrar para Jundiaí. Vocês fazem todo o caminho, então quem tá desempregado, que tem uma certa habilidade, pode apostar nela e fazer dinheiro com isso. Sem né? dúvida. Interessante que a prefeitura incentiva ali, que você já vai dar tudo pronto, né? O empreendedor só chega lá e vai expor o produto ou o serviço dele, né? Porque a maior dificuldade de um empreendedor quando está iniciando é o aporte inicial financeiro. Ele não tem condições de alugar um stand numa feira tradicional. Imagina, é caríssimo isso. Bom, vocês sabem quanto custou para o pessoal estar lá na última feira. E aqui foi bom porque eles jogaram o preço lá embaixo, que era para fazer esse estímulo inicial, né? Perfumaria de automóveis, como que era? Estética automotiva. Estética automotiva. E lá é uma coisa diferente. E quantas mil pessoas passaram por lá? Nossa, acho que eles estavam estimados em 10 mil pessoas. 10 né? mil Depois pessoas. eu não vi os números, mas provavelmente é isso. 10 mil pessoas. Olha que bacana. E tava lotado, porque o dia que eu fui estava lotado. Um público apaixonado. Nossa! Né? O pessoal apaixonado. Muito legal. E na FENS é igualzinho. Você imagina o cara para participar, fala, pô, 3, 4 mil de espaço. Aí eu tenho que pagar Só mais de espaço, aí tem que montar o stand. tudo, a decoração. Se eu levar alguém, um carreto para levar todo o meu equipamento. O cara gasta 5 mil de início. Sim. Eu não posso fazer isso para o pequeno empreendedor. Ele tem que ter isso mais facilitado. E é isso que o prefeito e que o José Antônio Panemoski viram, enxergaram e falaram, pô, nós temos que dar esse empurrão. Melhor do que dar uma cesta básica, melhor que dar um vale assistencial, bolsa não sei do que, auxílio, não sei o quê. É a gente dar essa oportunidade para ele prosperar no negócio. Vocês estão dando a vara, né? A vara para pescar. E o peixe está no laguinho ali, viu? Só pescar. O empreendedor prosperando, né? Que nem eu falo de nós aqui, seja no podcast, também no meu trabalho de terapia, no seu trabalho também de divulgação. Qualquer empreendedor prosperando, a cidade prospera junto, né? Então esse incentivo, na verdade, ele vai estar visando ali na frente a contrapartida, que é o movimento da economia. Isso. Como você bem falou ali, e todo mundo vendeu ajuda, pra caramba, né? Vendeu então, pra caramba. Isso gira toda a nossa economia. Muito bom. São 30 mil pessoas que passaram nos 2 finais de semana, isso controlado por catraca, inclusive. Então, são movimentos como esse que vai fazer com que a nossa economia se fortaleça. E aí justifico para os meus eleitores exatamente isso. Eu me licenciei da Câmara, mas eu posso ter certeza que eu vou olhar para trás hoje e tem um legado muito importante da cidade, que é um dos maiores programas, como eu disse, é o maior fomento à cultura do nosso empreendedorismo, é a FENS e é o Programa Ajuda Empreendedora. E Jundiaí se tornando referência, mais uma vez, de uma área importante, né, da sociedade, né? Sim, eu ouço muito até dos vereadores, né, que falam para mim, pô, Cristiano, eu estou no 2º mandato já meu, eu nem sabia que existia essa secretaria, pô, porque ela não aparecia. Mas ela não aparecia porque ela atuava muito mais nos grandes grupos empresariais, fazendo um trabalho mais administrativo. Nós passamos agora a fazer uma entrega para a comunidade. O prefeito Luiz fala muito disso. Nós só somos reconhecidos quando a gente faz uma entrega. A promessa, o papel, isso não tem valor. É a entrega. E a sociedade tem que perceber que ela está recebendo algo palpável. Sim. E a FENS, ela é palpável. O espaço de um empreendedor, a pessoa entra, ela se sente, fala, pô, o meu imposto que eu pago tá me voltando de alguma forma. Então, eu acho que é isso o caminho. Para reduzir a desigualdade social é maravilhoso esse tipo de ação e movimento que vocês estão fazendo. Sem dúvida. Por isso que eu falo que ela deixa de ser uma política apenas de governo e passa a ser uma política de Estado, e ela, a partir do momento dela virar uma lei municipal, os próximos governos continuem a exercer esse papel. Né? Nós não temos aqui nenhuma capacidade de gerar recursos. Quem gera recursos são o mundo privado. É o dos impostos que eles pagam, que a prefeitura distribui isso na saúde, na educação, na segurança pública, em investimentos, em retorno para a comunidade. É isso. Então, nós não somos a prefeitura não é geradora de riqueza. Quem gera riqueza são os nossos empresários, que precisam ser valorizados da mesma forma que os nossos trabalhadores também. Então, acho que é uma união muito importante que nós conseguimos através de um programa, e aí ele faz o seu papel de incentivo, e aí sim ele faz tudo aquilo que é necessário para atender a comunidade dos CNPJs. E para a população que quer visitar a feira, precisa fazer inscrição, é só chegar lá no dia?
Não tem inscrição, não tem cobrança de ingresso, não tem cobrança de estacionamento, porque se eu quero levar o público para prestigiar os nossos comerciantes da cidade, eu não posso gerar nenhum tipo de custo. Eu quero que ele vá passear com a família. Lá nós temos a área toda, aliás, a área de alimentação são food trucks, que são MEIs também, tem que estar cadastrado na prefeitura, tem que estar tudo regularizadinho certinho, são 25 tipos de alimentos e bebidas, as cervejas são as artesanais que são produzidas ou reconhecidas aqui no município. Polo cervejeiro. Pelo Polo Região, cervejeiro. tá crescendo bastante, né? Muito, nós vamos em outubro. Nós temos uma festa do chopp jundiaense, né? Então vai ser sem dúvida, uma grande festa. Oktoberfest, Jundiaí agora. Você vê que chique? A gente tá ficando muito chique. Jundiaí tá ficando estrela. A gente traz na FENS também a área cultural. Nós temos as bandas locais, que também são MEIs, para poder se apresentar para o público presente. Nós temos uma área kids muito grande, muito legal. Nós temos vários artistas que circulam pela feira como personagens. Então, a nossa grande parceira lá, além de serviços públicos, nós temos a cultura, que nos ajuda muito, a TV Tech, que nos ajuda muito. O próprio governo, em geral, é muito presente no Jundiaí Empreendedor e também na FENS, porque ele entendeu, como eu disse, né, que é inspirador o projeto. E ele faz com que as pessoas prosperem. Não dá para parar. Por isso que eu acho muito legal se vocês puderem estar presentes, divulgando cada vez mais os nossos empreendedores. Lá. E eu vejo também, mas você vai me ajudando aí, que a Jundiaí Empreendedora, por ter se tornado essa política, como é que você falou? Do Estado, né? Ela está indo para outras áreas, para outros eventos. Está virando uma cultura da política pública, né? Que nem a festa da uva desse ano aqui, já deu para ver muito claro essa mudança, tanto no layout, quanto nos empreendedores locais, até mesmo nas bandas, né? Eu acho muito bacana, por exemplo, a festa da uva. Tem algumas pessoas que não gostam, mas assim, de dar aos artistas locais a oportunidade de estar na nossa festa, né? Porque Jundiaí, como o Júnior falou, tem muita gente boa em todas as áreas. E os nossos artistas são fantásticos, né? E fiquei muito feliz de a maioria deles que eu conheço está lá na Festa da Uva tocando nos mais diversos palcos espalhados lá pela festa, né? Então isso é um incentivo para a cidade. E a riqueza da cidade ficando na cidade. Quando você contrata um artista local, ele vai gastar na cidade de volta. Ele vai deixar a riqueza dela aqui. E as pessoas, eu falo, a Festa da Uva, não existe, não pode existir algo maior que a Festa da Uva. Nem o artista. O que está lá, a Festa da Uva é uma história de muitos e muitos e muitos anos. Então, qualquer um que esteja lá, não vou trazer o Zezé de Camargo, ele não pode ser maior que a Festa da Uva. Eu tenho que valorizar o cara que está aqui na cidade. Eu fui no show do Rudy, por exemplo. Ele fez 2 apresentações, sábado e domingo. Eu fui, acho que foi no domingo, tava terminando. Eu fui nos dois. O pessoal curtindo pra caramba. Ele é um artista de quantos anos de Jundiaí? A sua história na cidade, a cultura do Elvis que ele trouxe, implantou, incorporou nele, e ele transmite isso pro seu público. Então, qual é o valor dele em relação a um outro? Para nós tem que ser o mesmo. Então, é importante a Festa da Uva ter esse modelo novo, né, gratuito também, para que as pessoas possam ir com a família, para que ela possa comer com a família. Quantas entidades não foram lá trabalhar voluntariamente para poder arrecadar dinheiro para manter a sua instituição ao longo do ano todo? Quantos artistas? Foram mais de 800 artistas contratados na Festa da Uva, todos de Jundiaí e da região, porque chegou um momento que não tinha mais artistas para contratar. Nós estávamos lá com o Jundiaí Empreendedora, o Polo Cervejeiro começou ali, faturou mais de 1 milhão. Teve um corredor inteiro deles ali. Um corredor inteiro deles, numa área que parecia que era VIP, parecia. Os nossos artesãos que estavam lá, os nossos produtores locais. Então, assim, é muita riqueza que Jundiaí tem. É muita riqueza que a nossa região tem. Então, nós que moramos aqui, eu sempre falo para as pessoas, não compre pela internet, toda hora. Às vezes é necessário, alguma coisa rara, mas vá no centro da cidade, vá no comércio do seu bairro, compre do seu lado da sua casa, às vezes, porque isso você gera economia, porque ali está gerando emprego. A internet é boa, tudo, mas ela tira um pouco do nosso recurso, porque às vezes fatura em outra cidade. O recurso não está ficando para Jundiaí. E nós também não estaríamos valorizando nossos comerciantes. Olha que coisa, parece que é simples, né? Mas às vezes você compra pela internet e chega lá 2, 3 na sua casa. Às vezes no mesmo dia, né? Mas não é o comércio da cidade. Por que não? Eu compro uma prenda, mas vamos valorizar o bairro? Vamos valorizar a padaria do seu bairro? Vamos valorizar o mercadinho do seu bairro? Vamos valorizar o comerciante que vende roupa, que vende joias, que vende creme, que vende pneu, no meu caso, né? Na Avenida Jundiaí. Então, eu acho que é muito importante quando a gente fica falando essas coisas.
Porque a gente não percebe o quanto é importante você consumir aonde você mora ou aonde você se está residente, morando, para poder fomentar a economia mesmo. Tá certo. Um dia desse eu fui até comprar no McDonald's. Eu falei, por que eu vou comprar no McDonald's? Tem tanto hamburgueria boa aqui em Jundiaí. Muito De legal. jundiaenses. Eu falei, não vou comprar, vou comprar nesse aqui. É Então importante. são exemplos assim, né? Coisas simples, escolhas simples que realmente pode fazer a diferença e deixar o dinheiro aqui circulando. Sem dúvida, e ajuda muito a cidade. Sim. Muito bom. Muito bem, né? Um esportista, um gestor, que história bacana. Obrigado mesmo, viu, Cristiano, por ter compartilhado com a gente, Um homem de vitórias, diria. ter mostrado, né, esse serviço que é a prestação do gestor público, né? É importante mostrar o que está sendo feito, que é o que você falou, né? A população, que nós somos todos, né? Antes também de você ser gestor, você faz parte do município, né? Você é um munícipe. A gente precisa entender o que está sendo feito, né? E nada melhor do que a comunicação, né? Às vezes você dúvida. pode estar fazendo um baita trabalho, mas se não está sendo falado desse trabalho, às vezes a população não está entendendo, né? Poxa, o que Nem eles estão sabe. fazendo com o meu imposto? É. Né? O que eles estão fazendo? Então é importante mesmo ter esse canal aberto, direto, né? E aí eu, de novo, volto a parabenizar a Jundiaí Empreendedora, que está fazendo isso de uma forma, para mim, muito boa, né? Está levando a comunicação para as pessoas de forma clara, assertiva e visual, né? Hoje em dia, de novo, friso, o visual é muito importante. Então, para reconhecer, é fácil. Bater o olho, pô, tá tendo alguma coisa aqui relacionada a empreendedorismo. Parece que a pessoa não conheça muito, ela já vai ligando os pontinhos, né? Então, muito bacana mesmo, né, Júnior? Sim, foi ótimo o bate-papo. Parabéns, Cristiano, por todos os projetos incríveis que você implementou. E você tá deixando aí um legado maravilhoso, né? Sem dúvida, é o que eu falo, né? Não vou ser cobrado por ter passado por uma unidade importante e não ter deixado um legado. E eu acho que o programa Hoje Jundiaí Empreendedora, para mim, é um dos maiores legados que eu fiz enquanto vida pública, que eu sei que vai fazer e vai continuar fazendo diferença na vida das pessoas, e que a gente seja reconhecido não pela política, né? Mas pelo trabalho que a política me permite fazer. Eu não falo que eu não preciso ser mais ninguém na política. Para mim está ótimo. Eu fico muito feliz em tudo que eu fiz. Mas um dia que a minha filha crescer e ela for empreendedora, ela vai ter um lugar que ela vai poder ir e tirar todas as suas dúvidas, ter todo o facilitador de abrir uma empresa, de prosperar com a empresa, de ter alguém olhando para ela, para o negócio dela. Porque lá é isso que a gente faz. Na trilha do empreendedor, a gente pega na mão e vai junto até chegar em algum momento que ela fala assim, pô, agora eu posso andar sozinha porque o meu negócio está estabelecido. Então eu fico muito feliz, muito grato por vocês, por essa oportunidade. Espero ter dividido aí, compartilhado com todo o público de vocês aí essa história. E lembrando, né, tem que dar o curtir, né, na página. Curtir, Por favor, inscreva, ajuda aí. se inscrevam. Influencia o pessoal aí. Pô, Ajuda Pra muito, engajar ajuda o canal, muito. ajudar a gente a vamos engajar com a galera aí, porque é o seguinte, não é fácil começar, não é fácil terminar, mas para se manter vivo depende do curtir aí Sim. e da sequência do trabalho. Então, muito obrigado pelo bate-papo, prazerzaço falar com Prazer. vocês. Te Obrigado, agradeço. querido. E agradecer novamente também a X-Prevent, que se não fosse por eles também, nós não estaríamos aqui Com gravando essa certeza. entrevista. Cadê o banner? Põe lá, diretor. Hoje é sexta, ele já tá pensando no sextou, né? Ah, tá pensando Por isso na- Tá meio lerdo Nos aqui. contatinhos, tá só nos contatinhos. Tá aí, ó. gente. Então, quem quiser entrar em contato com eles, lembrando que é sem compromisso algum, ok? Então, se você tem a sua empresa, seu CNPJ, conversa com eles, que com certeza eles vão ter uma solução ideal para redução de custo. Com certeza. Aí, como esse bate-papo todo falou muito do MEI, né? O MEI tem um CNPJ, dá Sim. para fazer lá também a consulta e ter um plano de saúde com um valor mais acessível. E o nosso Pix, quem Aê. puder e quiser ajudar, tá aí, gente. Qualquer valor ajuda muito. Sem dúvida. Bora lá? Bora, beijo. Beijo. Valeu!